Será que agora vai? Olá, meu nome é Laura Marto e você está no Fosverso, o podcast. Você pode ouvir os episódios no Spotify ou ver os episódios no YouTube. Nessa primeira temporada do Fosverso, eu vou falar sobre um tema que faz parte da minha vida há 8 anos, que é a maternidade atípica. Eu tenho uma filha de 8 anos e um filho de 2 anos, ambos com deficiência diferentes. E é por isso que eu tenho que falar. Eu vou primeiro falar sobre o caso de cada um, em 2 episódios diferentes, e depois a gente conversa sobre outras questões relacionadas a isso. Aqui também eu vou falar sobre cristianismo, sei lá, várias coisas que eu quiser, arte, coisas que me dizem respeito, tá bom? E vocês são muito bem-vindos. Se vocês escutarem passarinhos, é porque tem muitos passarinhos aqui. Acho que tem um gritando aí, sei lá. Bora lá? Essa introdução aí eu mesma que fiz com meu próprio ukulele. É uma bosta. Vamos lá. Hoje, começando na área da maternidade atípica, eu vou falar sobre mielomeningocele, também apelidada de mielo ou chamada de espinha bífida, principalmente nos Estados Unidos e em países de língua espanhola. Tudo a mesma coisa. Eu não sou especialista médica, tá bom? Eu sou uma mãe que sabe muito porque vive isso há muito tempo e porque decidiu estudar isso para poder tornar a vida da filha um pouco melhor. Então, levem isso em consideração, tá bom? Eu descobri na gravidez que a minha filha tinha essa malformação, e é assim que fala mesmo, malformação, apesar de esquisitíssimo, né? Língua portuguesa tem dessas. Então, isso não é uma aula, tá? Isso são informações e um bate-papo aí, coisas que eu acho que são relevantes. Comentários pessoais acerca do tema, beleza? Se por acaso você chegou aqui porque acabou de descobrir que o seu filho ou filha, neto, neta, sobrinho, sobrinha tem mielomeningocele, primeiro, eu sinto muito. Eu sei que é um período difícil pra caramba. Provavelmente vai continuar sendo difícil, porque não é só difícil no começo, quando a gente descobre. Mas tudo vai ficando um pouco menos nublado, tá? Um pouco menos escuro. Então, presta atenção aqui, vocês vão se adaptar, as coisas vão melhorar pra caramba. O que vocês ouvirem de pior não vai ser assim, tá? Pode ter certeza, mas isso eu digo assim, com toda certeza do mundo, porque eu tenho 2 casos das piores coisas que eu ouvi não aconteceram e eu sei de histórias de muita gente que também não aconteceu. Então, assim, vamos focar no que tem, né, de bom, nas coisas que tem na medicina aí para ajudar a gente, tá? Ajudar nossos filhos a se desenvolverem bem, com mais saúde, um dia de cada vez, tá bom? Talvez você já tenha ouvido isso, mas nem o diagnóstico, nem o prognóstico vão definir a vida de vocês, tá bom? Pode ter certeza de que muita coisa do que for dito no diagnóstico ou no prognóstico não vai ser assim, tá bom? Vai ser melhor. Certo? Bora lá, vou explicar brevemente aqui o que é a mielomeningocele e depois a gente conversa um pouco mais. Vou para minha colinha aqui. A mielomeningocele é uma malformação congênita, ou seja, nasce com a pessoa. Lá nas costas, tá? A medula espinhal e as membranas que envolvem, elas não se formam adequadamente. Isso acontece logo no comecinho da gestação, né? Então, a gente tem nas costas, né, na coluna vertebral, dentro dela, a gente tem a medula espinhal. E dentro dessa medula ficam os nervos. Para quem não sabe, é um tubinho cheio de filamentos que fazem a conexão do cérebro com o resto do corpo, né? Então, muitas coisas de reflexo muscular, de funções de órgãos e tal, passam por ali. Então, é um negócio muito importante, tá? No caso da mielomeningocele, as costas, alguma parte das costinhas não se fecha completamente. E aí, o que acontece? Como não tem ossinho protegendo, não tem músculo, não tem nada, tem só uma membraninha bem fininha, que nem tá protegendo, tá só, sei lá, fazendo o quê, o líquido amniótico acaba entrando em contato com esses nervos, que são super delicados, e aos poucos esses filamentos, esses nervos vão estragando. E é por isso que é tão perigoso, né? Ou é por isso que causa tantas consequências. Esse defeito, ele pode acontecer em qualquer parte da coluna vertebral, tá? Não é na coluna inteira, é um pedaço. Então, você tem a parte mais de tórax, tem a parte lombar e tem a sacral.
Normalmente acontece na lombar e na sacral, um pouco mais abaixo, assim, mais perto do bumbum. Mas tem casos que acontece um pouco mais pra cima, na parte torácica. Às vezes, essa malformação vem junto com um negócio chamado Síndrome de Arnold-Chiari 2. Um nome também completamente bizarro. Se você ouvir isso, ai, você tem Síndrome de Arnold-Chiari 2, não se assuste. Quer dizer, óbvio que você vai se assustar, né? Mas isso, a grande maioria das crianças que têm mielomeningocele tem síndrome de Arnold-Chiari 2, que na verdade é a descida do cérebro aqui para as costas. Então o cérebro fica um pouco amassadinho ali no início da nuca, assim. E isso é o que se chama síndrome de Arnold-Chiari 2. Mas não é uma síndrome tipo, sei lá, síndrome de Down, mesmo a síndrome de West, que eu vou falar no segundo episódio. É um negócio à parte, assim. Eu não vou me alongar muito sobre isso, mas você já tem o nome se quiser procurar, tá bom? E se o médico falar que isso tá aí no seu filho, você já sabe mais ou menos o que é e sabe que é comum. Tá, eu entendi o que é mielo, mas como eu fico sabendo, né, que meu filho tem mielomeningocele? O diagnóstico da mielomeningocele normalmente acontece no pré-natal. Então, se você tá fazendo um pré-natal legal, e eu insisto para que você faça, qualquer que seja o seu caso, acabei de descobrir que eu tô grávida. Vai fazer um pré-natal legal. Se o médico é especialista nessas coisas, ele provavelmente vai poder te dizer com certeza, né, se a criança tem ou não, com 16 semanas de gestação. Se não for o caso, normalmente com umas 19, 20, 21 semanas, né, que é o segundo morfológico, o exame segundo morfológico, ele já vai poder ter certeza, tá bom? Raras as vezes em que o médico ou não consegue ver, ou não tem o olho tão treinado, e aí vai acontecer de ver só no fim da gestação, ou até quando o bebê nasce, né, se não teve um acompanhamento tão de perto, mas no geral é no meio da gestação. Uma coisa importante para dizer, tem muito médico que não sabe dar notícia difícil. Pode ser que eles falem umas coisas completamente aleatórias e desnecessárias. Você já tá num momento ruim, às vezes eles pioram o caso, sabe? Que nem o nosso. O médico que nos atendeu no segundo morfológico, num primeiro momento, parecia que ele tava indo por um caminho bom, sabe? Ele foi muito delicado pra falar e tudo mais. Eu já tava esgoelando de chorar, porque eu não sabia nem o que era direito. Mas ele falou assim, na Europa é possível abortar de forma muito fácil, aqui no Brasil já não é tão fácil. O cara tava falando de aborto, eu acabando de descobrir que minha filha tinha uma malformação, sabe? E era uma filha completamente planejada. A gente planejou a gestação de cabo a rabo, assim. Então, você falar pra uma pessoa, então aqui é meio difícil abortar, lá na Europa é facinho. Você fala, mas que cara, você tá falando de aborto, cara, cala a boca, sabe? Hoje, claro, eu falo normalmente sobre isso e nem ligo falar, cara, zoadaço, né? E isso não vai acontecer só quando você descobrir, tá? Pode acontecer também depois, quando o seu filho já tiver nascido, já tiver em tratamento, já estiver maravilhoso. Pode ser que você ouça umas coisas bizarras, tá bom? E normalmente são coisas também muito piores do que é realmente. Estejam preparados. Tô dando a real mesmo aqui, gente. Não vou ficar deixando tudo floridinho, não, tá bom? E com isso, fica a informação pra vocês. As melhores pessoas pra darem informação pra vocês, né? Além de, claro, um especialista, procurem especialistas. As melhores pessoas são pessoas que têm mielomeningocele, ou mães e pais de crianças com mielomeningocele, tá? Essas pessoas são as melhores para você tirar informação. Por mais que seja uma coisa que não é tão comum, é uma malformação que não é tão comum, é, ao mesmo tempo, mais comum do que a gente pensa. Tanto que eu tenho certeza que tem muita gente que me conhece que nem sabe que a Alice tem isso. Mas as pessoas próximas sabem. Então procure, com certeza pode ter alguém muito perto de você e você nem sabe. Porque tem muita gente aí também disponível para ajudar, tá? Eu já fui procurada diversas vezes também para conversar com mães que acabaram de descobrir, e isso pode ter, isso é maravilhoso. Eu gosto muito de ajudar, até porque eu já fui muito ajudada por outras mães. E a gente tem um grupo bom aí de mães que se ajudam mutuamente, certo? Bom, ok, descobri que tem a mielomeningocele, o que eu vou fazer? Vai parecer idiota o que eu vou falar, mas assim, primeiro chora com a sua família, desaba. Gasta as primeiras horas da descoberta pra liberar esse choro aí, porque é um luto do filho ideal.
A gente não quer ter filho com deficiência, a gente não quer que os nossos filhos nasçam com alguma coisa que dificulte ainda mais, né, o dia a dia deles, ou que a vida já tem muita dificuldade naturalmente. Quando aparece alguma coisa que a gente sabe que vai dificultar mais ainda, obviamente a gente vai ficar desesperado, sabe? Libera mesmo, de verdade. Isso é importante. Eu acho que a pior coisa que a gente tem pra fazer é engolir, negar, não negue. Provavelmente vai ter gente que vai falar pra você: ah, não, mas isso é erro do médico e não sei o quê. Pode ser que seja um erro? Pode. Pode ser que suma do nada? Pode. Acreditamos em milagres. Mas não fique negando, que é um dos piores caminhos. E também não se desespere a ponto de achar que é o fim do mundo, tá? É claro que por alguns momentos a gente acha que é o fim do mundo, mas não vai ser. Eu tô dizendo, e eu tenho muita mãe que tá junto comigo, pode dizer a mesma coisa pra vocês, tá bom? Não é o fim do mundo. Mas tome esse tempo, tá? Se deixe sofrer, se deixe chorar. E aí, respira fundo, faz sua oração, né? E segue. Porque é o seguinte, o tratamento para mielomeningocele, que na verdade não é um tratamento, porque o que você tem para fazer é proteger os nervos da coluna. Então, esses nervos estão expostos, estão estragando, estão lá no líquido amniótico sendo corroídos. Então, o que você tem que fazer? Fechar o quanto antes para estragar menos tempo, né? Ficar menos tempo estragando. Então, você vai fechar cirurgicamente as costinhas do bebê. Isso pode ser feito depois do nascimento, tá? Um médico neurologista que faz isso. Ou então, uma das coisas mais loucas que eu já fiz na vida, você pode fazer uma cirurgia intrauterina para fazer esse fechamento. Ou seja, durante a gestação, você e seu filho vão passar por uma cirurgia maluca pra caramba para fechar isso com ele ainda na sua barriga, porque assim o líquido amniótico não vai ficar estragando muito tempo esses nervos. Você pode fazer essa cirurgia, eu acho que a partir de 16 semanas de gestação a até 30 semanas de gestação. Até porque antes disso é muito raro você saber que seu filho tem mielomeningocele, né? Então, qual que é a vantagem? A vantagem da cirurgia intrauterina é você não deixar o líquido amniótico estragando muito tempo, tá? Os nervos ali. Como toda cirurgia, há muitos riscos. Riscos esses que têm que ser conversados com o especialista para ver o que vale a pena, né? Porque cada mãe é uma, cada caso é um caso, então pode ser que mesmo existindo essa cirurgia, você não possa fazer essa cirurgia, porque tem questões de saúde da mãe e tem também assim, ver, poxa, mas já tá, sei lá, com 30, 31 semanas, será que vale a pena a gente tentar ou não? Isso só os especialistas podem dizer, tá bom? E eu quero que você fique muito tranquila. Se o especialista ou a especialista falar pra você que é um caso de aguardar, confia. Claro que você pode ir pra uma segunda opinião, mas eu acho que é bom confiar porque é uma cirurgia muito complexa mesmo, tá? Tem até, na verdade, hoje tem muito mais salas preparadas para isso, mas na época que a gente fez, né, 8 anos atrás, só tinha um lugar em São Paulo que tinha, ou 2, sei lá, tem pouquíssimos lugares em São Paulo que tem uma sala preparada para esse tipo de cirurgia. Então confia, tá bom? E saiba que também hoje a medicina tá tão avançada que, assim, mesmo se a criança tiver que fazer a cirurgia pós-natal, né, depois de nascimento, do nascimento, os tratamentos também das sequelas e tudo mais, estão cada vez melhores. Então vamos com o que temos, não nos desesperemos mais do que já ficamos desesperadas. Aí vocês me perguntam, tá bom, Laura, já entendi o que é a mielo, como se descobre a mielo, como se corrige, né, a mielo, tanto que se fala de correção de mielomeningocele e não de tratamento da mielomeningocele. Mas agora, cadê? Eu não falei das consequências da mielo, né? Então, vamos lá. O que é essa medula exposta? O que essas costinhas que não fecham direito? O que isso causa na criança? Senta, respira. Parece um bicho de 7 cabeças, e eu acho que é um pouco, mas lembra que vai funcionar, lembra que as coisas vão se encaixando, ok? Provavelmente, nos primeiros 2 anos de vida de vocês, as coisas vão ficar um pouco mais cabeludas, mas depois melhora. Os 2 primeiros anos eu acho que são os mais terríveis. Aí eu olhando aqui, ó, a hora. Vamos lá. Eu costumo falar que são complicações dos pés à cabeça. A primeira consequência é a hidrocefalia. Tem um líquido que é produzido no cérebro, tá? E ele é constantemente drenado para ficar em equilíbrio. Só que no caso de quem tem mielo, o cérebro, ele acha que ele precisa ficar
formando esse líquido ad eternum, assim. E às vezes o corpo drena demais, porque a medula tá aberta, drena demais, aí o cérebro acha que precisa produzir mais, e assim, e aí cria a hidrocefalia na criança. Nossa, que explicação horrorosa, mas mais ou menos isso. Já avisei que não sou expert no assunto. Mas vamos lá. Com a hidrocefalia, você tem duas opções, tá bom? Há casos em que a criança precisa colocar uma válvula, que é um caninho, uma válvula que fica drenando e fazendo o equilíbrio aí dessa aguinha no cérebro, tá bom? Uma cirurgia que pode ser feita logo depois do nascimento, dependendo do caso, ou um pouquinho depois também, há casos em que é colocada um pouquinho depois. E também tem a possibilidade dessa hidrocefalia compensar naturalmente, ou seja, o cérebro da criança entender que ele precisa compensar. No caso da nossa filha, por exemplo, o cérebro dela, com uns 10 meses de vida, ele entendeu que ele não precisava mais ficar formando aguinha. Então, ela tem a hidrocefalia compensada, não precisou colocar válvula. Mas esse não é o caso de muitas crianças. Tem muita criança que precisa e que bom que existe essa válvula para cuidar disso. No nosso caso, a gente tinha um acompanhamento muito próximo com a cirurgia. Então, a gente fazia exame, assim, semanalmente para ver se estava, né, aumentando, diminuindo, estava aumentando até os 10 meses, numa quantidade relativamente ok, e a nossa filha não estava tendo nenhum tipo de... Porque às vezes quando a criança está com uma hidrocefalia muito grande, ela fica com o olhinho um pouco para cima, fica com enjoo e tal, e ela não estava tendo nenhum sintoma. Então a gente pôde esperar, mas há casos em que não dá para esperar, e a gente tem que aceitar isso, é muito importante. Segunda consequência, disfunções na bexiga e no intestino, o que a gente chama de bexiga neurogênica e intestino neurogênico. Por que acontece isso? Uns dos nervos que sofrem mais ali nessa mielomeningocele aí são os da bexiga e do intestino, porque eles ficam ali mesmo na região normalmente exposta. Então essa comunicação entre a bexiga e o intestino e o cérebro ficam falhas. Essa comunicação fica falha. Aê, Brasil! E assim, a musculatura não funciona, a bexiga não... A sensibilidade fica diferente também. Então, assim, a musculatura da bexiga fica diferente, a musculatura do intestino fica diferente, né? Ou dos esfínteres, etc. E, às vezes, a criança não sente, né? Não tem a sensibilidade para saber se a bexiga tá cheia, se o intestino tá cheio, etc. Então, para isso, a gente usa alguns artifícios que existem por aí, que é a sondagem vesical, cateterismo intermitente limpo, que é passar a sonda para fazer xixi. Então, a criança às vezes não consegue fazer xixi sozinha, ou então sobra xixi, né? E isso é perigoso para os rins, para a própria bexiga, que pode ficar com infecção urinária, né? Então, a gente tem que passar a sonda para tirar todo esse xixi. E isso é feito aqui, por exemplo, de 3 em 3 horas. Então, todo dia, de 3 em 3 horas, a gente passa uma sondinha na uretra para tirar o xixi. Num primeiro momento também, vai parecer assim, meu Deus do céu, como assim? Eu sei que vai, tá? Aqui também foi. No começo, eu e meu marido, a gente fazia juntos. Quando eu era muito pequenininha. E era assim, um desespero, porque tem que estar tudo limpo e tal. Blá, blá. Então, a gente ficava desesperado, mas depois também vai fazer parte do dia a dia de vocês e vai ficar muito mais simples do que vocês pensam. Tá bom? De verdade. Hoje a gente faz em qualquer lugar. A gente leva álcool, leva um desinfetante lá, que eu tenho, que comprei, e passo nos banheiros que estão muito nojentos, a gente faz direto na privada hoje em dia. E daqui a pouco a nossa filha vai aprender a fazer sozinha e ok. São coisas que parecem que são bichos de 7 cabeças, mas às vezes tem só 3. Não tem 7. Intestino também. Hoje em dia tá mais conhecido o tal do conienema, que é basicamente uma lavagem caseira, uma lavagem intestinal caseira. Isso também a gente faz uma vez por dia. Foi maravilhoso, porque deixa o resto do dia a pessoa, tranquilona. Não vai ter perda, não tem perigo. Então, são coisas que existem hoje, que são relativamente simples. É que agora, como já faz parte, eu acho que é relativamente simples, mas obviamente não é. Mas é pra vocês saberem que a gente se acostuma com tudo. Não fica mais fácil. A gente fala, daqui a pouco fica fácil. Não fica mais fácil, eu acho. Mas fica mais acostumado, tá? E a gente também vai adaptando
cada família do seu jeito aí. Também essas coisas, tá? A gente tem que lembrar sempre que elas não são um problema, tá? Uma coisa a mais, elas são a solução. Então é por causa dessas coisas que os nossos filhos podem sair por aí, que a gente pode passear, pode ir em teatro, pode ir em museu, pode passear, fazer uma aventura na floresta, sei lá, com eles, porque a gente vai saber lidar com isso e eles vão conseguir fazer parte de tudo que tem na vida, só que, sei lá, adaptado. Terceira consequência: dificuldade de movimentação e falta de sensibilidade nos membros inferiores. Então, alguns têm fraquezas nos braços também, mas é mais raro. Pernas. Normalmente elas sofrem mais com a questão de sensibilidade. Tem muita criança que às vezes nasce até com a perninha um pouco para cima, e aí tem que fazer o tratamento com gesso para ela, né, ficar no lugarzinho. Às vezes tem alguns que precisam passar por cirurgia. Mas é basicamente isso. Então, a sensibilidade das perninhas fica comprometida. E aí vai depender muito da criança, vai depender da altura da lesão. Tem criança que vai precisar de cadeira de rodas para se movimentar, vai ter criança que vai precisar de muletas, de órteses, vai ter criança que não vai precisar de absolutamente nada disso, tá? Vai precisar só de fisioterapia, que é uma coisa que todas, tá? Todas vão precisar. Fisioterapia, ortopedista. Isso mesmo as crianças que depois conseguem andar sem nenhum auxílio. Então todo mundo vai ter que procurar uma fisioterapia. E o quanto antes, tá? Procure o quanto antes. Aqui foi com 4 meses de vida, mas tem criança que começa assim, saiu da UTI, normalmente eles ficam na UTI por um tempinho, né, de observação, mas saiu da UTI, passou um tempinho em casa, acostumou um pouco com a vida em casa, já pode ir fazer fisioterapia, tá? Quanto antes melhor. E também, é a mesma coisa, às vezes parece um problema, mas às vezes é solução, tá? Principalmente nessa questão de crianças que precisam de cadeira de roda, né? A gente fica, Deus, que assustador, né? E realmente, como eu disse, é assustador a gente pensar nisso, para os nossos filhos e tal. Mas muitas vezes é a libertação. Tem muito caso de muita colega aqui, mãe de criança, que fala, cara, quando eu decidi falar assim, não, tudo bem, vai precisar de cadeira de rodas, a criança ficou feliz da vida porque ela conseguia se movimentar sozinha, sabe? Então, assim, se for precisar, lembre-se que é a solução, não é o problema. E a cadeira, a muleta, o que quer que seja, não vai necessariamente tirar a possibilidade da criança conseguir andar mais pra frente, tá? Pode ser que com o trabalho de fisioterapia, dependendo de cada criança, pode ser até que consiga, sabe-se lá. A vida é tão doida. O importante é a gente, como mãe, pai, como família, ajudá-los a ter mais independência. E ter confiança também, né? Fala assim, cara, é isso aí, vamos lá. Se é isso, é isso. Terão dias e dias, tá? Tô falando assim, parece que, nossa, não tem dias e dias. Sempre, em tudo. Nessa coisa do cateterismo, né, da bexiga, do intestino, essa coisa da movimentação, né, das perninhas. Então, sempre assim, vai ter uma época que vai tudo tranquilo, super, nossa, somos demais e tal. Tem dias que, meu Deus, eu odeio isso, normal. Cada pessoa com mielo tem sua particularidade, né, como vocês puderam perceber pelo que eu falei. Então, uma das coisas que eu quero deixar muito bem falado aqui pra vocês: não compare o seu filho, sua filha, com outras crianças com a mesma coisa, tá bom? Então, crianças com mielo, você pode pedir uma ajuda, você pode perguntar como é que funciona na casa de um, na casa de outro. Isso eu acho que é importantíssimo e ajuda demais a gente, tanto que foi uma mãe que nos ajudou a começar o enema, mas as realidades são muito diferentes e não dá pra gente comparar um filho com o outro, sabe? Então tem a criança cadeirante, tem a criança que anda sem absolutamente nada, e se a gente for ficar comparando, a gente só vai ficar sofrendo. Então a gente tem que comparar o nosso filho com o nosso próprio filho. Então o que ele não fazia antes que agora faz, né? O que a gente conseguiu dentro da nossa própria família fazer ficar mais fácil, fazer ficar melhor. Então nunca compare o seu filho com outro filho. Outro filho. Também. Mas com outras crianças, tá bom? Foco na comparação do o que a gente tem ganhado. O que ele mesmo não conseguia fazer, que agora consegue. Tomem cuidado com isso. Outra coisa. Se você acabou de descobrir que, né, seu filho tem mielo e você sabe que o seu obstetra não entende muito da coisa, insista para que ele procure alguém que conheça. Perguntar, você não conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém? Não tenha medo de perguntar e não tenha medo de pedir, tá bom? Eu conheço muita gente que tem muito medo de médico, né? A gente ainda coloca médico num pedestal, assim, nossa, sabe tudo, ou, eu vou acatar tudo que ele falar ou ela falar. Eu acho que a gente tem que confiar nos nossos médicos, obviamente, mas a gente também pode indicar caminhos aí. Então,
Se o seu obstetra não entende muito e ele é um pouco pé atrás, você fala, então vamos procurar alguém? Ou então vamos procurar outra pessoa, ou vocês mesmos vão atrás. Há 3 especialistas principais, isso no Brasil, tá bom? E aí você pode procurar esses especialistas, ou então especialistas que já estudaram com eles, porque eles dão muita aula e ensinam a fazer a cirurgia intrauterina também. O Dr. Peralta, tá? O nosso médico, que eu indico muito, mas assim, a equipe dele é genial, é muito amorosa. São pessoas incríveis, tá? E eu realmente falo pra todo mundo, vão atrás deles. Tem o Dr. Moron também, que é muito famoso, e a doutora Denise Reis. Esses médicos que eu citei, eles têm técnicas diferentes de cirurgia. Eles fizeram diversas pesquisas, né? Cada um com a sua equipe, na sua área lá. E eles descobriram que a cirurgia, ela dá chances da criança ter um pouco menos de sequelas. Então, assim, ela não dá 100% de certeza de que seu filho vai ficar sem sequelas. Não. Ela tem a possibilidade de diminuir as sequelas justamente porque, fechando a mielomeningocele um pouco antes, os nervos ficam expostos menos tempo ao líquido amniótico. Então, assim, o que foi descoberto, né, com essas cirurgias, agora que tem muita cirurgia feita já, né? As crianças normalmente têm mais chances da hidrocefalia compensar, ou seja, menos delas precisam de válvula. Também tem estudos que sugerem que o desenvolvimento neuropsicológico fica melhor e a parte da mobilidade. As crianças tendem a ter mais mobilidade. Mas é sempre isso, é sempre chance, porque não se sabe exatamente. É tudo muito incerto. Nós fizemos parte de uma das pesquisas depois que a nossa filha nasceu e foi muito legal. Ela fez testes de teste cognitivo, psicológico e de movimento, assim. E é muito bom a gente poder ajudar também nessas pesquisas, porque quanto mais pesquisas eles têm, mais chances disso se espalhar. Então, hoje, só o SUS, em alguns casos, faz, se eu não me engano, e é por causa disso, é porque tem muita pesquisa sendo feita. Importante informação, tá? Vocês vão falar, meu Deus, mas mais coisa. Sim, mais coisa. Eu sou do time que, por mais louco que seja, por mais que minha cabeça tá muito cheia, e eu sei que vai tá, e vai tá mesmo. Quanto mais informação a gente tiver antes, melhor. Pode ouvir isso depois também, não tem problema. Ouve a primeira, fica meio doido, depois você vai encaixando as coisas, vai acalmando. É o seguinte, depois que o bebê nasce, ele vai precisar acompanhar com diversos especialistas pediátricos. Você vai ter que procurar neurologista, urologista, para bexiga, e ou um nefrologista, que é quem cuida dos rins, ortopedista, um gastroenterologista e ou um proctologista, fisioterapeuta e algum terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, depende da criança. Além, é claro, do pediatra oficial que vai ter que de alguma maneira juntar isso tudo e acompanhar o seu filho no dia a dia, tá bom? Eu sei que isso assusta, mas é a realidade. É pedir força divina, respirar fundo, tá? E partir pro trabalho, pro dia a dia. Tem como você ir atrás disso em separado, mas tem também como ir em centros como a ACD, ou então tem a Sarah Kubitschek, que é um centro também, né, de um hospital, que cuida dessas coisas. Cada centro também tem uma visão sobre criança, sobre essas questões neurológicas. Então é importante também você sempre ter várias opiniões médicas diferentes, tá? Então procure opiniões diferentes, porque cada um tem a sua visão aí. E a gente aqui mesmo já testou vários tipos de terapias, já mudamos de médicos algumas vezes. Então saiba que isso faz parte das famílias atípicas. Mudar de médico, mudar de terapia, tentar uma coisa, tentar outra. Num momento da vida é uma coisa, num outro momento é outra. Então, assim, faz parte. E se você conhece outros centros especializados nessas questões aí, coloca aqui nos comentários, porque esses são os únicos que eu conheço, a ACD e a Sarah Kubitschek. Bom, por último, qual a causa da mielomeningocele? A verdade é que nenhum médico consegue dar assim, é isso, é aquilo, tá? Não se sabe direito. Tem algumas pesquisas e alguns papos de que é genético, tem histórico familiar. Eu já ouvi falar de que pessoas que fumam, né, que usam drogas, que bebem e tal. Tem até que, sim, que foram obesas e usaram remédio para emagrecer, tem mais chances de
ter filho com essas malformações, mas não se sabe. Tem uma coisa também que, mulheres brancas também têm mais chance de ter. Eu não me encaixo em nada disso, além de ser um palmito em pessoa, tá? Cor de palmito, isso eu tenho. Mas o que se sabe é que esse tipo de malformação, né, de deficiência, ele pode ser prevenido com ácido fólico, tá? Isso é, assim, ó, concurso. Todo mundo fala sobre isso. Nem sei se eu usei o concurso da forma correta aqui, mas beleza. E é por isso que tem ácido fólico, né, nas farinhas brasileiras. Então, a maior prevenção que tem é você tomar ácido fólico. Quando eu tava, né, querendo engravidar, eu fiz isso, eu tomei ácido fólico 3 meses antes de começar a tentar engravidar e depois mantive pelo menos 3 meses depois da gravidez, tá? Essa é a indicação dos médicos. Então, se você tem como planejar uma gravidez, tome ácido fólico. Como vocês podem ver, mesmo eu tomando, meu filho nasceu com essa malformação. Então, mais uma vez, chances diminuídas, mas não é certeza. E hoje existe também o metilfolato, que é o ácido fólico de uma forma mais absorvível, que é o que eu usei na segunda gravidez planejada. Tá bom? Então, pode ser, né? Pode ser que eu tivesse, que eu tenha, na verdade, uma dificuldade de absorção de ácido fólico. Então, sei lá, fala com o seu médico sobre isso. E assim, essas coisas são muito loucas, tá? Não se sabe. Se for pra acontecer, vai acontecer, tá? Se Deus permitiu, é porque ele vai dar todo o apoio pra vocês nesse túnel escuro, porque eu tenho certeza que é escuro, mas eu também tenho certeza de que a luz vai surgir de novo, tá bom? E ela surge porque é uma realidade na nossa vida e Deus não solta da nossa mão, tá? Esse mundo é falho, a gente vai ter sofrimento, cara, dá com pau nessa vida, mas Deus carrega a gente no colo. Muitas vezes a gente esperneia, né? A gente não entende patavinas, a gente fala, que caceta é essa? Mas ele continua segurando a gente, ele não larga, tá? Ele segura. E as outras pessoas em volta da gente também seguram. Acho que consegui fazer um resumo honesto pra vocês, né? E mais uma vez, diagnóstico e prognóstico não são certezas, tá? Por mais difíceis que eles sejam, por mais complexos que sejam, eles não definem o futuro. Espero muito que a medicina avance cada vez mais para tornar a vida dos nossos filhos e a nossa, né, um pouco mais fácil, um pouco mais tranquila, mais leve. E se você faz parte da rede de apoio de alguma família atípica, seja essa rede de apoio com tudo que você tem. Sabe, abraça a causa mesmo, ajude, porque né, emocionalmente, financeiramente, porque é uma vida muito cara, tá? Qualquer coisa que a gente vai fazer é muito caro, coisa de saúde, vocês sabem, a gente mora no Brasil, né? Às vezes a gente vai procurar coisa no SUS e o negócio é ruim, ou não acontece, ou demora pra vir, é difícil, é difícil. Então, se você pode ajudar emocionalmente, dando uns Vale Night, uns Vale Day pros pais também, isso ajuda muito, tá bom? Mas esse apoio, ele ajuda a gente a entender e lembrar que a vida é muito boa e que ela vale a pena ser vivida. Com adaptações, mas vale muito a pena, tá? Eu já passei por ansiedade e depressão muito fortes, ainda na verdade venho tratando, então eu sei como é estar no buraco, por questões emocionais, por causa das necessidades aí dos nossos filhos, a gente fica quebrado, e é muito bom ter pessoas em volta que nos ajudam a levantar e falar, não, mas vamos lá, sabe? Estar aqui pra eles. Eita, mosquete! E eu digo isso porque eu conheço muitas mães que passam por coisas muito parecidas. E aí tem algumas que têm mais apoio, outras que têm menos, outras que não têm nenhum, mas todas precisam. Isso eu tenho certeza. A vida é luz e sombra, sempre vai ser, mas a gente tem que focar na luz, focar no Foz, a luz eterna, que não se apaga. E ela não se apaga mesmo. Eu tô disponível aqui pra quem quiser tirar dúvidas, e se eu conseguir responder, claro. Mas se você também tem um comentário, alguma coisa aí, pode escrever em algum lugar, tá bom? Bom, nos próximos episódios eu vou falar sobre maternidade atípica de novo. No próximo eu vou falar sobre síndrome de West, que é a síndrome do meu filho menor. E é isso aí. Até a próxima e obrigada pela companhia até aqui. Foi.
Esqueci de falar uma coisa, pessoal. Sigam o Renan Crema no Instagram. O Renan é um jornalista com mielomeningocele, tem feito um trabalho incrível com entrevistas e papos sobre mielomeningocele. Então, se você quer informações maravilhosas e atualizadas, sigam lá, é @cremarenan. Vou deixar aqui embaixo também, beleza?